Estamos de volta com o programa OAB em Ação, edição especial, campanha Vote Limpo. Neste último bloco do programa, os nossos convidados vão responder a perguntas formuladas pela plateia e pelos telespectadores da TCM. Vamos agora à primeira pergunta aqui da plateia. Eu gostaria que o convidado se identificasse. Rodinelli Varela, da Universidade Potiguar, do curso de Direito. Gostaria de perguntar ao senhor Sérgio Freire, caso a compra do voto seja confirmada, qual medida seria tomada? Lembrando como ênfase que a candidatura do político em questão já foi aprovada e que o mesmo já se encontra pleiteando os votos. Bom, a função do comitê, certo? Além da parte educadora, como foi dita anteriormente, ele também faz uma ponte, certo? Entre o cidadão e a Polícia Federal ou o próprio TRE. Por quê? Porque, como o próprio Aldo colocou há pouco, às vezes o cidadão ele se sente inibido, certo? De procurar a polícia, o Ministério Público, o próprio juiz, por questões pessoais até dele, até com medo até de uma represália do próprio candidato infrator. Então, a partir do momento que ele procura o comitê leva essa infração, essa suposta infração, até o conhecimento das autoridades. Apurada a infração, aí é o desenrolar que vai caber não só a Polícia Federal na apuração das provas, como também o Ministério Público na classificação desta infração, a ponto de ele vir futuramente perder a sua eleição ou, se inocente, permanecer no cargo. Vamos agora a mais uma pergunta de um dos nossos convidados da plateia, por gentileza. Boa noite a todos aqui presentes e os de casa que se fazem presentes por meio de seus aparelhos de TV. Meu nome é Lourdiane e eu sou estudante do curso de Direito da Universidade Potiguar. Bem, minha pergunta se direciona ao jornalista Pedro Carlos. Costuma-se dizer que os candidatos políticos, eles se comportam como verdadeiros atores, teatrólogos, verdadeiros artistas no período eleitoral, como se tudo não passasse de um grande espetáculo. Desse modo, como o Comitê 9840 vê a candidatura de artistas de televisão a cargos públicos que se valem da sua imagem como um único artifício em detrimento a uma plataforma política sólida e que vá ao encontro dos reais anseios e necessidades da nossa sociedade? Obrigado pela pergunta, uma grande pergunta sem dúvida, especialmente no momento em que nós temos um palhaço, candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo e com grande chance de eleição. Hoje, de acordo com as pesquisas que são publicadas em São Paulo, o palhaço Tiririca vai ter em torno de 500 mil de votos. É a pergunta que a gente deve fazer nesse momento, diante do que me foi perguntado. Quem é o palhaço nesse caso? É quem vota nele? É o próprio ator? É o sistema? Quem é o palhaço dessa história toda? A meu ver, não sou contra nenhum tipo de candidatura, até porque a própria lei garante o direito de candidatura. Quem sou eu para falar sobre direito? Mas acredito que todos vão confirmar aqui para mim, ao cidadão brasileiro que tem os seus direitos políticos. Mas vejo que é necessário que se revejam alguns critérios das nossas campanhas eleitorais. Não tem cabimento, sinceramente, de candidatos serem produtos de marketing. Candidatos deveriam ser produtos de propostas. Marketing maquia tanta coisa que vocês talvez nem possam imaginar. Há candidatos que sequer falam para o eleitor, porque tudo que eles falam são leituras do que outras pessoas leem. Que candidatos são esses? Acho que deve haver uma grande reforma política no Brasil, a começar pelo fim do marketing nas campanhas eleitorais. É preciso que o candidato se apresente como ele é, e não como o marketing faz que ele seja. Que candidato é esse que não consegue articular uma frase inteira? Que candidato é esse que só sabe ler um teleprompter? Para quem não sabe o que é teleprompter, são as apresentações que a televisão coloca na frente da câmera. Então, que candidato é esse? A meu ver, o sistema precisa ser mudado. O Brasil precisa de uma grande reforma política e a OAB pode ajudar nisso.
já que tem colaborado com a Lei 9840, o Comitê 9840 colaborou agora com a Lei da Ficha Limpa. Para mim, marketing é o grande mal das campanhas eleitorais nesse momento, porque não apresentam candidatos, apresentam sim maquiagens de candidatos. E está cheio por aí, viu, gente? Pouquíssimos são os candidatos que se apresentam como eles verdadeiramente são. Dos candidatos a vereador até os candidatos a presidente da República. Obrigado, Pedro Carlos. Vamos agora a perguntas enviadas aqui ao cerimonial. Julierme. Pergunta aqui, José Mendonça da Rocha Neto, estudante de Direito da Universidade de Potiguar, pergunta para o promotor Armando Lúcio Ribeiro. Ele diz o seguinte: aos 16 anos, o jovem tem direito ao voto, mesmo ainda não tendo capacidade plena diante a jurisdição. Como teria essa capacidade eleitoral? Não seria um momento oportuno para, da mesma forma que o povo teve a conquista da Lei 9840 e da Ficha Limpa, a criação de uma lei que obrigaria as instituições de ensino a ministrar sobre direitos e deveres de um cidadão e conscientização política no intuito de formar cidadãos jovens mais capazes em suas atitudes e conscientes do tão precioso voto? Muito bem, a pergunta é bastante interessante, porque ela resvala, inclusive, em uma outra questão da maioridade penal em relação a essa situação. Eu pensei que, inclusive, a pergunta fosse encaminhada nesse sentido, né? Se o jovem ele vem a cometer uma infração, o eleitor acima de 16 anos, evidentemente que ele responderá pelo ato infracional perante a justiça especializada, que no caso é a Justiça da Infância e Juventude. Agora, essa situação da existência, já existe algumas instituições de ensino que colocam na sua grade curricular, instituições de segundo grau, disciplinas como sociologia, disciplinas como filosofia, e elas estão aptas a inserir essa postura, essa situação que o ouvinte agora, ele inclusive está aqui na plateia, o estudante que fala disso, reclama. Então, é interessante as instituições que não tenham ainda essa cadeira, e observem que já há uma cobrança social, esse programa aborda esse fato, para que seja, as instituições que ainda não têm, que sejam colocadas disciplinas dessa ordem. O Ministério Público louva que sejam colocados esses pontos para que a formação da cidadania comece, e certamente engrossará as filas daqueles que, como os integrantes desse movimento 9840, pugnam pelo voto pelas eleições limpas. Essa pergunta aqui vai ser coletiva vamos fazer para primeiro responder o delegado da Polícia Federal, doutor Francisco. O Paulo Germano, aluno de Direito da Universidade de Potiguar, ele pergunta: o senhor acredita que a obrigatoriedade do voto influencia na compra de votos, uma vez que o candidato sabe que o eleitor tem a obrigação de votar? Esse tema já é bem recorrente, está sendo discutido, né, da obrigatoriedade do voto com a qualidade do próprio, né, candidato, né? É claro que um eleitor mais consciente é mais difícil de ser, digamos assim, de ser comprado. Então, se o voto fosse facultativo, para retirar o cidadão do seu lar e tal, e ir ao ponto de voto, seria mais difícil. Então, eu acho que diminuiria essa. Tem como contrapartida, né, do problema, digamos assim, a evasão, e com isso baixar a representatividade, como algumas vezes ocorre em outros países. Mas eu acho que está diretamente ligado, sim, à obrigatoriedade, também, né, com a possibilidade do crime, a possibilidade da venda do voto. Mas mais ainda, como disse aqui o nosso reitor, a educação, eu acho que é o principal instrumento para impedir essa venda do voto. Muito obrigado aos convidados, obrigado, Julierme. Antes de encerrarmos o programa, vamos ressaltar os telefones do Disque Denúncia do Comitê 9840, no 3317-3302 e no 9935-0398, ou ainda pelo e-mail secretaria.oabmossoró@hotmail.com. E a OAB lembra que
que você que está em casa, você que assistiu o programa OAB em Ação Especial e que quiser saber mais sobre o Comitê 9840 e sobre a campanha Vote Limpo, você pode entrar em contato também por esses telefones, o 3317-3302 e o 9935-0398, para fazer uma reunião de amigos onde representantes da OAB irão esclarecer as questões pertinentes ao Comitê 9840. O programa OAB em Ação volta no próximo dia 14 de setembro. Uma boa noite a todos. São mais de 20